Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Lagoinha Cast, diretamente aqui da Lagoinha Sagrada Família, em PH, Minas Gerais. E hoje nós estamos aqui com esses convidados super especiais. Eles vieram de tão longe, Governador Valadares, para poder participar desse primeiro podcast Lagoinha. Está aqui comigo o pastor Rodrigo Godoy, seja muito bem-vindo. É nóis. Está com a gente também o Cleiton e também a Deise Paranhos. Então, fique à vontade, vamos desfrutar desse momento aqui, esse tempo de conversa, bate-papo, vamos falar de ministério e também vamos falar da nossa conferência do Espírito Santo. Eu queria começar aqui pedindo para que o nosso pastor Rodrigo, ele se apresente e fale um pouco sobre a história dele, né, sobre Lagoinha, também Governador Valadares. Fique à vontade. Gente, graça e paz, meu nome é Rodrigo Godoy. É um prazer estar aqui com vocês, como eu amo essa casa, como eu amo pastores dessa casa, como eu amo a história que Deus tem construído através dos pastores dessa casa. E Deus nos levou para Governador Valadares há 4 anos atrás. E vamos fazer dia 23 de setembro, 5 anos de Lagoinha e Governador Valadares. E tão novinho, o Senhor também já nos confiou a igreja em Teoflotone para podermos juntos fazermos Jesus sorrir. Amém, glória a Deus. Se apresente aí, Cleiton e Deise Paranhos. Bom, gente, Cleiton Paranhos aqui, graças a Deus. Muito bom você estar aqui com a gente. Agradeço a oportunidade ao pastor Alisson, que está nos privilegiando nesse momento de poder compartilhar esse tempo de mesa aqui. Só pessoa bacana aqui, né? Só gente boa, Rodrigo Godoy, Deise Paranhos, Alisson, Só labareda. Só a nata aqui. Mas é isso aí, a gente está aqui na Lagoinha junto com o pastor Rodrigo, já vai fazer 4 anos também, quase 5 anos também, fazer 5 anos, né? E... Sabe a data? Sabe a data? Sei, nós chegamos lá dia 6 de janeiro de 2019. Aí sim, aí é outro nível, hein? Aí é outro nível. Aí nós estamos lá na empreitada, graças a Deus, assim, rompido muitas coisas, a gente tem aprendido muito, né? A gente veio até conversando agora no carro, o que a gente não aprendeu em 20 anos de ministério, de caminhada cristã, nós temos aprendido, graças a Deus, e continuamos aprendendo nesses 4 anos que a gente está caminhando com o Rodrigo Godoy, com a Carla, com nossos pastores, na Lagoinha, e a Lagoinha tem sido bênção para a gente. Deus tem nos acrescentado coisas incríveis nesses tempos de nós estamos aqui nessa casa, e assim, a gente crê que Deus tem muito mais para fazer ainda. Nós estamos muito felizes, graças a Deus. A gente tem trabalhado ali com a liderança do louvor, nesse tempo a gente tá ali. Fácil, né? Trabalhar com louvor é fácil. Né? É tranquilo demais, né? É o mais fácil, né? A mão passou. Só gente boa. Só a nata, quase não tem trabalho. Né? Aí nós estamos nessa empreitada, já desde que a gente chegou na Lagoinha, mas é um tempo precioso. Sim. São pessoas muito boas. Tem as dificuldades que todo departamento tem, todo ministério tem, mas Deus tem mais nos ensinado do que a gente poder ensinar. Deus tem nos ensinado muito. Eu falo com a André que Lagoinha pra gente, esse tempo que a gente tá vivendo é faculdade. É? Olha aí, hein? Tô fazendo pós-doutorado aqui, graças a Deus. Demais, glória a Deus. E aí, dona Deise? Oi, gente, meu nome é Deise Paranhos, sou casada com o Cleiton já há 14 anos, vou fazer esse ano. A coroa vai ser linda, né, amor? É forte. Pensa no galardão, pensa no galardão. Foca foca no galardão. Coisas do céu que dá certo. Foca no galardão. Gente, Cleiton, nós estamos casados, vai fazer 5 anos que nós estamos na Lagoinha. Eu digo que a Lagoinha foi um presente, né, para mim, para minha família. Foi um romper ministerial, né? Foi algo que o Senhor preparou para aquele tempo que nós vivêssemos, né? Janeiro do ano que vem, faz 5 anos, nós estávamos na inauguração, né? No dia que inaugurou Lagoinha em Governador Valadares, nós fomos na ilha, né? Na ilha. Eu nunca chorei tanto num culto. Eu entrei, né, amor? Nós fomos recepcionados com um abraço caloroso. E do abraço em diante eu chorei o culto todo. E quando eu já saí. Amor, eu preciso ficar aqui. E de lá pra cá, nós temos sido cuidados pela pastora Carla, pela pastora Neide,
Chácara Caveira, a gente veio falando. Mas vamos, em nome de Jesus, nós vamos formar, né? Sim. Nós estamos na faculdade, Sim, sim. uma hora vai dar certo. Eu passei por isso, eu sei que É. vocês estão falando. Tô aqui, sobrevivi, né? Graças a Deus. Então, É possível. tem luz no fim do túnel, fique tranquilo. É possível. Tem luz no A fim vitória do Vai dar túnel. certo, Vai dar certo. No tempo certo. Sim, que bênção. Fala, nós vamos voltar aqui o pastor Rodrigo, mas antes eu queria que vocês falassem, né, do projeto, as músicas que vocês têm no YouTube, que é de autoria própria. Tem agora também, né, vocês estão ensinando, né, instrumentos musicais. Conta um pouquinho para nós como que tá funcionando isso. Como que nasceu? Quando eu vi no Instagram, eu fiquei me perguntando como que nasceu. Foi Deus que deu direção? Sim, como é que foi? Como que aconteceu tudo? Você está perguntando da escola? É, da escola. Então, é o que Deus, assim, a gente tem aprendido a ser guiado pelo Espírito Santo, né? E aí, eu sempre falo com a Deus, a gente sempre está conversando, que quem é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fala o tempo todo, é a gente que acaba não ouvindo Sim, o que ele sim. tem falado. Não interagindo com ele, né? Como é que o Espírito Santo fala com você? Cara, ele fala de todas as formas. Mas, então, sobre a escola, é algo que Deus colocou no nosso coração já há muito tempo atrás, que a gente veio falando, que a gente tinha que ter algo para o bairro, para a sociedade. Sim. Mas aí, eu até conversei com você um tempo atrás, essa escola não é algo para a sociedade, mas algo que Deus me ensinou no coração, que nós pudéssemos ser uma referência de escola, principalmente em Valadares, que tem poucas escolas, e que ensina sobre adoração juntamente com o instrumento. Então, assim, o que eu sempre falo com o Paulo, que é um dos professores do Charles, é para a gente ensinar sobre como adorar usando o instrumento. Porque normalmente toda escola ela ensina a você tocar o instrumento. Sim. Aí você tocar o instrumento, qualquer pessoa toca, mas agora adorar, eu não conheço uma escola que te ensina a adorar com o instrumento. Nossa, que top. Então, assim, essa é a visão da escola. É para a gente ensinar as pessoas a serem apaixonadas por Jesus. Tanto que os professores, o Charles e o Paulo, nós somos amigos de infância e todos nós três, somos apaixonados por Jesus e apaixonados por esse negócio chamado igreja. Sim. A gente ama estar. Se deixar, a gente fica 24 horas na igreja. Sim, ama o que a gente faz. Então, eu falei com ele, cara, nós temos que passar a essência que nós temos para essas pessoas também. Sim. Para elas amarem não só um culto, uma reunião ou instrumento, mas amar Jesus acima de todas as coisas. E elas começarem a adorar através do seu instrumento. Então, esse é o fundamento da escola. Então, a gente tem trabalhado, o início é sempre mais difícil. Então, a gente tem galgado caminhos tranquilos, temos divulgado, fazendo divulgação, temos alunos, e a gente crê que aquilo que é de Deus permanece. Aquilo que não é de Deus vai acabar. Mas no tempo de Deus, eu creio que a gente vai atingir a cidade, a gente vai ter um lugar estabelecido. Eu olho para Belo Horizonte e vejo a fábrica de artes. Isso, cara, que lugar bacana. E é isso que eu sonho para Valadares. Não pelo nome Lagoinha, mas pela graça que Deus deu para Lagoinha. Pra seguir uma cidade. Sim, e exatamente. se Deus deu graça para Lagoinha, eu estou debaixo dessa graça, por que não fazer uso da graça? Então a gente acredita, a gente pensa muito sobre isso. Atingir Valadares, não para atrair as pessoas para o nome Lagoinha, mas para atrair as pessoas para Jesus, através da sua arte, através da música, através da adoração, mas acima de tudo ensinando as pessoas a adorarem o Senhor através de um instrumento ou até mesmo de uma dança. Então não é só gerar músicos, mas gerar sim verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor através dos instrumentos, seja da voz, né? Exatamente. Da dança. Da dança. Nossa intenção do templo é colocar dança também, né, para alcançar todas as áreas, em todas as idades. Que bênção, glória a Deus, isso aí. Me conta um pouquinho como é que nasceu o seu canal, nasceram as suas músicas, né, os louvores que o Senhor te deu. Conta para nós um pouquinho. Então, eu tenho 32 anos, né, e tenho 20, eu acho, que eu componho. Mas que eu entendi essa dádiva do Senhor foi quando eu entrei na Lagoinha. Né? Lagoinha ativando aí, virando chaves, né? Eu lembro que a primeira canção que o Senhor me deu lá na Lagoinha foi após ter lido o livro Espírito Santo, né, do John Bevere. Ao final do livro, o Senhor me deu uma canção do Espírito Santo. Só que eu sempre fui muito vergonhosa, muito tímida, né? E, assim, entrei no louvor meio que de gaiato. Nessa época, você é adolescente, você entra, tipo assim, vou fazer alguma coisa. O que você vai fazer? Eu acho que eu sei cantar, né? Então, e fiquei.
Na outra denominação que eu fazia parte, eu cheguei a compor algumas canções, por exemplo, existia um tema de uma festividade, né? A gente falava festividade antigamente, né? Aí eu compunha em cima daquele tema. Mas era algo que eu ainda não tinha, eu não via valor naquilo, né? Eu não conseguia identificar aquilo como um dom do Senhor. E aí, quando nós fomos para Lagoinha, eu vi que foi fluindo e o Senhor foi me curando, né? Que eu fui curada na minha identidade, né? Na minha paternidade, de identificar quem eu sou no Senhor. E aí eu tenho a sorte de ser casada com um tecladista, né? Falei que ela orou certinho. Ela orou certinho. Orou certo. Isso Deus sim é é bom, resposta de Deus oração, é né? bom, Isso sim é Tá feliz resposta de da vida oração. aí, É ó. o jeitinho que ela pediu, veio, né? Então, isso me ajudou muito, porque e eu tinha vergonha de mostrar para ele as canções. Eu tinha vergonha e eu chegava, amor. E para passar para o Ministério de Louvor, então, quase morria. Muito difícil. Só que aí, aos poucos, o Senhor foi me mostrando, né? Mostrando a palavra, que se eu continuasse, Ele ia tirar esse dom de mim. Eu estava desprezando o dom que Ele tinha me dado. E aí nós começamos a mostrar as canções para a igreja, e a nossa igreja é uma igreja diferenciada, sabe? Sim. Eu até falei, semana passada nós cantamos, né, uma canção com a igreja, e nós mandamos um dia antes, no grupo da igreja, só a guia da canção, como que seria e tal. E aí, na hora do culto, a igreja toda adorando o Senhor com a canção. E aí nós mostrávamos as canções, começamos a ministrar na igreja, né? E aí o pessoal sempre cantando. Como que surgiu a questão de gravar, né? Nunca foi da nossa vontade, né? Eu sempre fui muito acanhada, né? Eu sempre falo assim, eu fui, porque hoje eu não sou mais, em nome de Jesus, Isso aí, né? amém. E aí foi interessante que surgiu mesmo assim, porque a gente cantava no domingo, aí na segunda-feira alguém mandava mensagem pra nós. Que é aquela música que você cantou? De quem é? Manda o link. Ontem, quem então, uma é? história engraçada, um rapaz, o Abraão, ele chegou no GC acho que era terça-feira, ele falou, gente, é que, nossa, eu fui no culto do domingo, você cantou uma música lá, eu fiquei no YouTube a madrugada inteira procurando a música, Que não achei isso? a música. Música aquela que vocês cantaram, aí, a música é nossa e tal. Eita, ó. Aí, Bom. devido ao interesse das pessoas, né, que a gente decidiu gravar, né? Sim. Pode falar. É interesse da nossa igreja mesmo, Sim, né? sim. Um Pessoal, negócio bem local, vamos dizer assim. isso, para servir a igreja local. E algo que eu percebo nas canções, que todas elas eram etapas que a gente vivia como igreja, né? Primeiro é o Espírito Santo, de dar liberdade, depois a Ele a honra, Sim. que é de levantar o nome do Senhor em primeiro lugar. Depois eu vou te buscar. Até na gravação o Senhor nos deu uma direção, né? E aí era engraçado, porque aí o pessoal mandava mensagem assim, eu preciso da música do meu devocional. Ou então, a minha menina quer que eu fique cantando aqui em casa, quer que você também não falou. A minha, a Isadora, buscar. Inclusive, eu falei que você estaria aqui tanto para ela quanto para Mariana, e as caras assim, horrorosas. E aí foi isso. Eu falei com o Cleiton, vamos orar sobre isso, e aí o Senhor nos deu a data e tudo, e eu posso, sempre com muito medo, mas teve um culto que foi algo assim, que o Senhor falou comigo assim, você vai reunir o Sérgio Ouvintes, pastor Lendo, e você vai falar, se vocês não forem comigo, eu vou sozinho, mas eu vou honrar o que o Senhor está me mandando fazer. Sim. E aí nós fomos, né? Você lembra, amor? Eu falando, chorando. Eu assim, gente, se vocês não forem, eu vou, né? E fomos, gravamos, né? A própria igreja local nos ajudou, levantou todo o recurso que nós precisávamos. Mas o Cleiton nós não tiramos nenhum dinheiro do bolso. O tratamento da garganta era sempre assim, marcava. Eu lembro de uma situação, né, que eu estava com uma fenda e eu precisava fazer o tratamento. E aí eu comentando com a menina, ela falou, quanto que é a avaliação? Eu falei, tanto, então toma aqui, vai fazer. E Deus foi fazendo, assim, sabe? E hoje, assim, a gente já pensa em uma próxima gravação, porque tem mais canções, né? Já tem data, já tem isso mais ou menos. A gente está orando, né? Estamos gerando isso no espírito primeiro, para quando trazer para a terra ser mais fácil. Né? Então você já tem, pelo que eu estou entendendo, já tem essas canções já
Todas escritas. Eu não tenho, assim, eu sou uma pessoa que eu até falei com o Cleiton da minha personalidade. Eu sou meio devagar, assim, e tal, bem tranquila. Mas Você vai empurrar. Tá esperando o tempo de o Deus. canal, por exemplo, eu agradeço ao Senhor, né? Porque assim, eu sou de um jeito, o Cleiton é totalmente diferente. O Cleiton é aquele furacão que tava pra você, mas Tá me lembrando um casal, sabe? A gente sabe? conhece, né? Tá lembrando um casal que a gente conhece. Deixa abaixo. Bora Inclusive, eu tava longe. até Bora falando longe. com ele que eu tô estudando sobre temperamentos, né? E eu Legal. entendi que esse meu jeito não era preguiça, que eu achava assim, gente, será que eu sou desinteressada com tudo? Será que eu sou preguiçosa? Mas não é, entendi que é temperamento. Sim. Deus me abençoou com uma pessoa que é o meu oposto. Sim. Né? Então, por exemplo, tudo que eu posto no Instagram não é eu, a maioria das coisas é ele. As respostas pro pessoal no Instagram é ele, que ele fica cobrando amor. Empresário. Empresário aí, Não, ó. os comentários no YouTube, às vezes eu penso assim, tem que responder. Ela demora muito, ela pensa, ela raciocina. Os fãs têm analisa. pressa, né? Os fãs têm pressa. Não tem, cara, dura 2 segundos, 3 segundos, já resolve esse Eu negócio. sou bem tranquila, então ele já ele fez o canal, tudo ele que vai fazendo assim. Precisa, aí, né? Tem alguém. As canções, assim. Então, eu demoro um pouco, às vezes, para escrever. Eu nunca sentei para compor, por exemplo. Assim. Se você me der um tema, eu consigo compor em cima do tema. Sim. Mas não é o meu foco. Normalmente as canções, estou lavando vasilha, começa a vir uma melodia. As coisas ordinárias do dia a dia. Eu lembro que, para mim, a música mais especial que tem é a Maranata, né? Porque a Maranata surgiu assim. Até que Nada Mais Forte também foi, para mim, a mais importante, o que eu falo de todos. Sim. Eu lembro que tinha um culto de quarta-feira, esse culto era bem fire, né? Fogo e glória, o nome do culto, né? Você imagina. Sim. Eram as 10 horas da noite, o pessoal tudo sentado no chão, aquela glória assim. E aí começou aquele refrão. Até que nada mais importe, sem instrumento, sem nada. E aí surgiu, aí eu fui, que canção é essa? E nós estávamos, eu e a pastora, Deus estava ministrando a mesma coisa para mim, ministrando para ela, considerando tudo como perca. Aí ela pregou numa quarta-feira e aí surgiu Até que Nada Mais Importa. Mas a Maranata, para mim, é mais interessante, que eu li a Bíblia e aí, de repente, o Isaac acordou, né? Que mãe é assim, a menina dormiu, vou fazer o devocional, corre para fazer, né? E aí o Isaac acordou, mãe, eu quero laranja. Eu até lembro dessa história. Aí eu fui pegando a laranja, descascando, e eu falei assim, Maranata, do nada. Aí, voz do que clama no deserto. Preciso pegar o celular. Aí comecei a gravar aí no áudio que eu mandei pro Cleiton assim, mãe, cadê minha laranja? Eu quero laranja. Participação especial, Isaac. E ele, mãe, minha laranja. Então, assim, mas eu nunca parei. Sim, eu tenho muita canção. especificamente para isso. Né? Tem muita canção que eu preciso sentar e colocar no papel. Na verdade, é a questão de você ir organizando tudo que Deus vai te dando. As né? ideias, Aí, quando você coloca no papel, você consegue ter uma visão. Né? Assim. Bom, interessante. Já tem algumas canções no papel, outras que só no áudio. Você não esperando. Isso aí é tesouro, tem que guardar bem guardado. Vamos começar então com esse pastorzão, pastor Rodrigo. Essa tocha aí, para quem não sabe, né, o pastor Rodrigo começou o trabalho aqui em Lagoinha, hoje está em Valadares, né? E agora também Teoflotone. Inclusive até comentei ontem no culto, pastor, que a gente tem essa visão, né? A Lagoinha Sagrada Família nasceu aqui, depois você foi para Valadares, ou seja, Lagoinha Teoflotone, ela é neta. Neta de Lagoinha, Sagrada Família, né? Tripla, Exatamente. Mas conta um pouquinho, né, da sua trajetória. Fala um pouquinho para nós aqui, para o público que está acompanhando também. A trajetória só as partes boas, tá? Né? Só as partes boas, por favor. Não. A gente não quer fazer o nosso público chorar, por favor. Mas eu penso que toda trajetória humana deve ser marcada pela obediência. Eu vou repetir isso. Eu penso que toda trajetória cristã ela tem que ser marcada pela obediência. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade soberana de Deus.
E é interessante porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Não há uma pessoa que não tem um propósito. E a gente precisa encaixar esse propósito, ou a gente precisa se encaixar no propósito de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Salmos 32:8: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Sobre os meus olhos te darei conselho. E eu penso, pastor Alisson, Deise, Cleiton, que Deus está levantando, despertando uma geração que vai de fato viver pelo rei e pelo reino, até que nada mais importe. A gente tem essa caminhada e cada dia que passa a gente tem lutas, tem dificuldades, né, pastor Alisson? A gente passou muitas lutas juntos e até hoje, graças a Deus, a gente compartilha muitas coisas juntos, assim como eu tenho compartilhado com o Cleiton também. Mas uma coisa é certa, não há preço, não há sacrifício que se compare, né, ao que Jesus fez por nós. E quando a gente entende que a gente é escravo da orelha furada, tudo se torna leve. A gente aprende com o pastor, a gente aprendeu e aprende com o pastor Márcio que o que cansa é o pecado. Então, trabalhar para Deus não cansa, o que cansa é o pecado. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso, não vai virar pregação e a pregação é a noite. Mas o que você pode falar hoje de Lagoinha Valadares, né, dessa implantação de Lagoinha de Santo Antônio? Agora que a gente sabe todo o contexto de dificuldade, né? Eu particularmente, eu sou muito grato a Deus, porque eu já peguei um trabalho, né, em andamento. Então, assim, eu lembro uma vez a gente estava falando aqui, aí você falou assim, Deus, acho que ele te ama de verdade, assim, né? Tem um amor tremendo por você. Porque não só a questão de estrutura, mão de obra, né? Nós somos uma igreja consolidada, 8 anos aqui no bairro. Então, eu não passei por esse processo de a implantação de uma igreja, de uma dificuldade. Embora, né, eu estou aqui desde 8 anos, mas não à frente. Então, é completamente diferente. Mas como está sendo lá Teoflotone? Como que nasceu? Como que nasceu essa ideia de ir para lá, com uma família? Conta para nós um pouquinho. Isso, em Teoflotone foram exatamente 2 famílias, na verdade, que ligaram para um pastor específico lá de Lagoinha, só que a Lagoinha era Lagoinha Montes Claros e era muito longe. E aí esse pastor entrou em contato comigo e a nossa cidade, Governador Valadares, é mais próxima de Teoflotone, 140 quilômetros. E aí a gente aceitou esse desafio, entendendo, depois também, claro, ter feito prova com Deus, que era um desafio que o Senhor estava nos confiando. E como você disse aqui para mim nos bastidores, eu creio piamente naquilo que você disse, que é uma oportunidade, Lagoinha Teoflotone é uma oportunidade também para gerar ainda mais maturidade em Lagoinha, Governador Valadares. E aqui quero, inclusive, honrar publicamente vários irmãos de Lagoinha, Governador Valadares, que têm tirado dinheiro do próprio bolso, né, não só dinheiro, mas tempo, esforço, sacrifício, Cleiton e a Deise, então eles falam, estão conosco em todas as ocasiões lá, e vários outros irmãos que estão fazendo isso. E eu entendo que isso é o reino, isso é servir a favor do reino, né? E um bom tempo atrás eu aprendi que aquilo que te move te para. Então, por mais desafiador que seja abrir uma igreja, a gente não abre igreja, participar ou cooperar de um nascimento de uma igreja, tanto em Valadares como em Teoflotone ou qualquer outro nascimento de qualquer igreja, aquilo que te move te para. Então, enquanto há fé, você é imparável. Isso. Enquanto existir fé em Jesus, você é imparável. Pode faltar recursos e faltam, muitas das vezes, até mesmo para Deus provar de fato o nosso coração. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus continua valendo. E a palavra de Deus vai dizer, uma das tantas coisas que diz tudo é possível aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus. É uma história que eu já sei, mas, né, como eu creio que outras pessoas também vão assistir esse podcast, eu queria que você contasse como foi a sua vinda de Valadares para Belo Horizonte e logo Lagoinha. Como é que foi? Conta aquele encontro com o pastor Márcio e tal. Foi bem interessante. A gente entendeu que o nosso tempo lá em Valadares venceu. A gente frequentou várias igrejas. Nós entendemos que o nosso tempo venceu na igreja que a gente estava em Valadares. E a gente visitou várias igrejas em Governador Valadares e não recebemos uma direção de Deus. Até que a gente, em Belo Horizonte, eu nunca tinha entrado na Lagoinha. Quando eu entrei na Lagoinha, Deus falou claramente comigo. Eu lembro como se fosse hoje, o pastor Márcio estava dando avisos. Eu nunca tinha entrado na Lagoinha e o pastor Márcio, durante o aviso, Deus falou claramente comigo, é aqui o seu lugar. E na hora eu falei com a minha esposa, amor, é aqui que nós vamos ficar. Lógico que eu estou encurtando bastante,
Então, além disso, aí eu falei isso no mesmo dia com o pastor Márcio, que bênção, filho, aleluia, amanhã você vai vir, vai começar, aleluia, aquele negócio todo. E eu também tive um sonho do pastor Márcio, com o pastor Márcio indo lá em casa. E aí, resumo da história, aí no dia que a gente de fato conversou com o pastor Márcio só me fez uma pergunta. Filho, aqui só tem um problema, na Lagoinha, pastor que é pastor, tem que estar disponível 24 horas por dia, aleluia. Aí na mesma hora eu virei para ele e falei, porque eu tinha falado no carro quando eu estava a caminho para essa reunião com ele junto com minha esposa. Falei, pastor Márcio, então é aqui mesmo, porque eu vim conversando no carro e falando que eu ia pedir para o senhor uma casa aqui dentro, para morar aqui dentro. Aí na hora ele parou, ligou, chamou alguém, aí conversou, mudou o assunto, e de repente veio um negão de 2 metros de altura, pastor Remos Caetano, e ali ele já oficializou, né, aqui está o pastor Rodrigo, a pastora Carla, e a partir de hoje eles são pastores da Lagoinha, cuida deles, tá, filho? Pegou a mão de todo mundo, orou, e ali nasceu, desde 2009, então, a gente está em Lagoinha, e para nós, assim como o Cleito e a Deise compartilhou, de fato, a Lagoinha é um divisor de águas, né? Eu louvo a Deus porque na Lagoinha eu aprendi a ser cristão com o nosso pastor. Aprendi que é possível viver nesse mundo corrompido e ter um caráter elevado. E como ele diz, com muita propriedade, e vive com muita propriedade. Tudo na vida é uma questão de escolha. Como termina que se conta. E em momentos de luta, pastor Wallace, eu tenho falado isso com o Cleito, com a Deise e com várias pessoas. Quando existem situações desafiadoras, que entristecem muito, até mesmo ferem meu coração a nível de ministério, eu me lembro do pastor Márcio, né, com 50 anos, teve 50 anos na frente da Lagoinha, e se ele conseguiu e deixou esse legado, é possível. Tudo na vida é uma questão de escolha. E aí que sirva para todos nós, assim como o salmista diz, todas as minhas fontes estão em ti. Então, enquanto as nossas fontes, enquanto ele for a fonte dos nossos recursos, da nossa paz, a gente vai ser imparável. Deixa eu aproveitar essa oportunidade, então, uma pergunta aqui. Qual é o maior desafio de implantar uma igreja? São vários, mas eu penso que o principal é estar em sintonia fina com o Espírito Santo. Porque cada realidade, cada espaço geográfico, cada cidade, até mesmo em bairros diferentes, uma mesma cidade, é uma realidade específica. Então, eu compartilhei várias coisas com os irmãos. Governador Valadares é uma realidade. Teoflotone é outra completamente diferente. Então, a gente tem que entender a direção, porque assim como igreja não abre, igreja nasce, ela só vai ser gerada, amadurecida, edificada, se for pela capacitação do Espírito Santo. Então, penso que o segredo é não só para abrir, mas cooperar no desenvolvimento de uma igreja, como tudo na vida, é a sintonia fina com o Espírito Santo. Quanto mais sensível for a pessoa do Espírito Santo, mais obediente eu vou ser. Sim. Quanto mais sensível for, mais eu vou vencer. Aquela questão de cooperar com o Espírito Santo, né? Tem um texto que diz assim, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, primeiro pareceu bem quem? O Espírito Santo, ele compartilhou e nós cooperamos com ele. E muitas vezes, né, a gente quer que seja o contrário. Pareceu bem a mim, eu compartilhei com o Espírito Santo. E aí a gente quer que ele se submeta, ele não vai se submeter. Ele é o cabeça. Exatamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Exatamente. Glória a Deus. Bacana. Para quem não sabe, o pastor Rodrigo me discipulou e continua me discipulando, né? Eu aceitei a Jesus, ele então fez aquela ligação e eu lembro como se fosse hoje prontamente, quando você me ligou, eu falei assim, mas para quê? Eu já aceitei Jesus, já tá de bom tamanho, tá não? Não, eu tenho que fazer um trabalho aqui para poder você ser discipulado, batizar e etc. Aí me casou, aí tive a honra de ser ungido pelo pastor Márcio, falar, glória a Deus. E aí alguns dizem que eu ando copiando ele, né, por causa das crianças. É isso aí. Mas eu já ultrapassei. Já vou pro quinto, glória a Deus, aleluia. Amém. Ganhou o prêmio. Mas vamos aproveitar essa oportunidade de vocês estarem aqui, porque vocês vieram também por causa desse motivo, que é a nossa conferência do Espírito Santo. Estiveram aqui ano passado, né? Eu quero que vocês também compartilhem, de repente, se vocês tiverem algum testemunho do ano passado, aquilo que mais impactou vocês. E o ano passado a gente teve como o texto base Êxodo 33:18, né? Que é Moisés dizendo para Deus, mostra-nos a tua glória. E para esse ano, Atos 1:8, né? E recebereis poder quando vier sobre vós
o Espírito Santo. Então, vamos começar pelo ano passado. O que vocês podem compartilhar em termos de testemunho? Nós tivemos muito, né? Eu lembro que eu montei um grupo, compartilhei vários testemunhos ali, mas eu queria ouvir de vocês. O que vocês podem nos falar aqui sobre esse testemunho do ano passado? E aí já emenda também a expectativa para esse ano. Então, a gente está com muita expectativa, porque, vamos por partes, o ano passado foi assim, indescritível, né? A gente teve a honra de estar aqui com vocês, foi muito bom. Quero aqui aproveitar e já agradecer uma vez mais, tanto pela confiança do ano passado como por esse ano. E nós bem sabemos que nós nada mais somos do que meros cooperadores. Aprendi com o pastor Ricardo Robotelli, tudo que a gente tem que fazer é não atrapalhar. A gente não atrapalhando, a gente já está fazendo muita coisa, não é? Papel bem Já está de ótimo tamanho. E algo que me marcou muito, de tantos testemunhos, de tantas coisas que Deus fez, mas algo que me marcou muito é que um dia foi uma glória, né? A gente saiu colocando a mão em posição de mãos, o pastor Alisson, eu, e aquela glória, aquela presença, um mover assim, muito, muito físico, né? Mas através de homens, vamos assim dizer. Mas no outro dia foi exatamente diferente. Eu lembro como se fosse hoje, estava aqui e o Ministério de Louvor tocando aquela presença, só que eu entendi da parte do Senhor, eu entendi da parte do Espírito Santo, que é o dono do mover, que é o dono da casa, é aquele que dita o ritmo, que era para me parar de ministrar, que era para o Ministério de Louvor parar de tocar. E ao eles obedecerem isso, ao a gente obedecer isso, aí Deus ali pela misericórdia nos direcionou. Agora o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus vai ministrar. Exatamente. E ali não houve imposição de mão humana nenhuma, mas o Filho do Homem estava na casa. E o Filho do Homem fez e faz muitas mais coisas. Então ali foi um mover que foi muito mais glorioso e poderoso do que na imposição de mãos humanas, vamos assim dizer. Né? E só abrindo uma observação aqui, e que serve para todos nós sobre o poder da oração e intercessão, que eu lembro, a irmã Maria chegou para mim, ela, junto com o Ministério de Intercessão, ela falou nesse dia, que foi no caso o segundo dia, vamos dizer, ela falou assim: pastor, Deus nos direcionou, Deus nos revelou que ia ser diferente o mover do dia anterior para esse dia. E a gente orou a seu favor que você viesse a entender. Aí eu falei: obrigado, Jesus, que o Senhor intercedeu, porque eu entendi. Pela misericórdia, né? A gente não atrapalhou nada. Então ali ficou isso aí, é muito firme para mim, o poder da oração, o poder da intercessão. Então isso foi marcante do ano passado. Só que com certeza, pastor Alisson, Cleito, Deise, o maior que tenha sido do ano passado é de glória em glória. Então o que está por vir, com certeza, ontem foi glorioso, já fiquei sabendo. Hoje vai ser de uma forma diferente. Depois de amanhã vai ser... depois de amanhã não, amanhã, né, com o fechamento do pastor Caleb Clepto, vai ser diferente. Por quê? Porque é de glória em glória. Mas, respondendo a pergunta para passar para o Cleito, para a Deise, o tema dessa conferência é exatamente isso, o poder para testemunhar. E algo que me destacou, que eu compartilhei contigo também nos bastidores, é que me veio essa questão do poder. O poder de Deus. Eu particularmente, me converti em 2000, então tem 23 anos de caminhado com o Senhor por misericórdia, mas eu nunca parei para estudar profundamente, refletir biblicamente o poder de Deus. E aqui quero fazer uma propaganda básica. Lá vem o spoiler, olha o spoiler. Olha o spoiler aí. Eu estou entrando Pega aí, na meu área povo, do pega aí, meu povo. plim. Meu Deus do céu. Coloca um negócio top aí. Mas eu quero aqui, e eu me sinto muito feliz, porque desde que eu converti, Deus usou uma pessoa, né, para exatamente falar que a gente seria, Deus nos usaria para escrever livros. Então hoje, se Deus quiser, aqui à noite nós vamos estar consagrando o Senhor. Agora o primeiro e-book, né? Porque agora é novo, agora é e-book. Eu nem sei se é três de comer, de beber, de dormir, mas é 51 lá porque ele é virtual, porque ele é digital, mas... E o tema desse e-book, desse primeiro livro, vamos dizer, digital, é exatamente isso, conhecendo o poder de Deus. É claro que é um risco, é uma superfície. Por quê? Porque a criatura não explica o Criador. Mas quero aqui expressar também minha alegria e gratidão, porque por esse convite, pastor Alisson, o Espírito de Deus me fez refletir isso. Então também quero aqui expressar e louvar e honrar você, porque se não fosse por esse convite, esse e-book não tinha... provavelmente nascido. Mas quero agora fazer esse convite para as pessoas virem com fome e com sede, como a Denise, a Deise compartilhou conosco no carro, vindo para cá. Deus responde à fome, Deus responde à sede. E como a gente aprendeu com o pastor Márcio,
Sou eu que determino o tamanho do ministério. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor não nos dá o Espírito dele por medida. Então, a nossa expectativa é muito grande. E por maior que seja a nossa expectativa, não vai se comparar ao que ele vai fazer. Sim. Então, nós cremos que será céu na terra e receberemos, acima de tudo, poder para testemunhar, para sair das quatro paredes e fazer discípulos de todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura. Antes de passar a bola para esse casal abençoado, é algo que eu tenho dito aqui na igreja, e você vai me ouvir falar também nesses dias, que todo final de culto a gente agradece ao Senhor. Nós declaramos para o Senhor, nós estamos gratos, porém não satisfeitos. É isso. Para que sempre Ele venha e nos surpreenda. Né? Então a expectativa nossa é que o Senhor possa nos surpreender. Vamos lá, casal abençoado. Vocês podem compartilhar conosco. Primeiro as damas. Esse homem é um cavaleiro. Você casou com um cavaleiro? Cavaleiro. Não é do Zodíaco, não. É um presente. Isso é um presente de Deus. Né? Gente, eu estou muito grata, né, ao Senhor pela vida de vocês, por esse convite do ano passado, né, por esse ano. A gente estava até dentro do carro, falei, gente, o que a gente tem, né, para entregar? A gente não tem, da gente mesmo a gente não tem nada. Né, mas de graça nós temos recebido, de graça nós queremos impartir. Né? Eu sempre falo que o Evangelho é ame o Senhor e ame o próximo. É o resumo, né, de tudo. Os 2 maiores mandamentos, Jesus resume nisso, né? E aí eu sempre tenho isso em mim. Aquilo que eu tenho não é para mim, é para impartir. Exato. Né? E o ano passado foi algo assim tremendo, porque foi gradativo, né? E um dia foi uma situação, estava forte, estava aquela coisa impetuosa, mas a segunda vez ele mostrou mais calmo, tranquilo. E foi tão engraçado que do segundo dia eu não tinha voz nenhuma. Eu falei, Senhor, o Senhor vai ter que ministrar aqui, né? Nunca foi sobre a gente, Sim, hoje então menos, né? E aí eu lembro que não precisou ficar, né? Assim, o segundo dia já estava pronto o ambiente, certo. Entendeu? A gente chegou, o ambiente já estava formado já. O senhor parece estar esperando a gente chegar. Ai, gente, que bom que vocês chegaram. Agora, Estou ansioso por vocês chegarem. Esperando por vocês. Alguém que serve a mesa para o convidado. Né? Eu acho que no primeiro dia nós fizemos um ambiente para que ele viesse. No segundo dia, a mesa foi ele que nos serviu. Né? Eu lembro que o pessoal estava tocando, teve um momento que ficou um tempão só instrumental. E eu falei, não quero mais nada, eu deitei aqui, não sei se eu coloquei a mão aqui atrás e fiquei só assim, a impressão que eu tinha que eu tava tomando o sol, sabe? Recebendo aquele raio, assim. Raio de glória. Raio de glória, literalmente. Olha aí, essa é nova, hein? Raio de glória, vai virar figurinha. E eu não... O que você tá fazendo? Que você tá... tô te chamando aí, você não responde, eu tô tomando raio de glória. Raio de glória. É verdade. E aí, o segundo dia foi assim, a gente estava já só recebendo. Hoje eu tô com muita expectativa, porque eu tenho falado sempre. Mais do que nunca, nós precisamos de poder para testemunhar. Mais do que nunca. Se o mundo está do jeito que está, porque eles não estão vendo o poder, né, de Deus nas nossas vidas. Né? Eu lembro que teve uma situação semana passada, vou compartilhar rapidinho, o Isaac estava com o ouvido doendo. E aí ele interrompeu uma reunião gritando de dor. E o Isaac, quando ele chora, é porque realmente ele tá ruim. Ele não é de chorar. E aí nós fomos para casa, eu tenho que levar ele para o hospital, porque o ouvido é algo que não dá sossego. Só que nós fomos orando dentro do carro, e aí chegou em casa, eu falei, nós não vamos levar para o hospital. Eu pensei assim, não é ele que vai ficar acordado de madrugada, ele vai dormir, eu que vou ter que segurar a bronca, né? Mas aí nós temos o remédio, que eu falei, vamos ao remédio só para curar mesmo, porque ele já está curado. E eu falei assim, amém. Só que o problema é assim, a gente ora pedindo, né? E quando o Senhor vai nos dar estratégia para usar, né? Vai dar momentos para a gente colocar nossa fé em ação. E aí ele orou, o Isaac dormiu, no outro dia eu acordei, e Isaac? E eu dormi bem tensa, né? Meu Deus, qualquer hora eu vou ter que levar para o hospital, será?
E o Cleiton dormiu assim, o sono do justo, sabe? Na Eu glória. deito Só e na logo- glória, é. hein? Normal. Só na glória. Aquele versículo, acho que é pros homens. Eu deito e logo pego no sono, sabe? Desse jeito aí. Brincadeira. E aí, no outro dia, eu falei assim, e aí? Como é que foi? E aí, o Isaac até compartilhou pra nós, eu falei, no ouvido. Aí, eu falei, tá doendo? Ele, eu acho que tá meio doendo. Aí eu pensei, o que seria meio doendo, né? Aí ele falou assim, mãe, mas aconteceu um negócio de noite. Ele falou assim, enquanto eu estava dormindo, Jesus estava do meu lado. Meu Deus. Né? Eu até compartilhei. Forte, Jesus hein? estava do meu lado. E olha o que ele falou, ele estava com a mão na minha cabeça. Aí eu até brinquei, né? Que ele disse, é mesmo, filho? Como é que Jesus é? Eu falei assim, ele tem o cabelo igual o pastor Rodrigues. Ele mudou até o nome do Rodrigues. 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 Pastor Rodrigues. É. Falei, é mesmo? Eu falei, e ele tava passando a mão na minha cabeça. O Isaac falei, colocou a mão na minha cabeça. E com a outra mão ele fazia assim para o mal não chegar perto de mim. Sim. Então eu entendi que era uma ação demoníaca contra a vida dele naquele momento, né, mas que o Cleiton teve fé o suficiente para repreender. E algo que eu tenho entendido muito, o Alisson, ídolo é tudo aquilo que você recorre antes de ir ao Senhor. Não, repete isso é forte. Ídolo é tudo que você recorre antes de ir ao Senhor. E naquele momento o hospital se tornou meu ídolo. Não que eu sou a favor, óbvio, Sim. né? Tem que ir ao hospital, sim. Tá? Mas naquele momento, ao invés da gente orar, eu queria já resolver meu problema, para resolver aqui. E o Cleiton, não, né? Por isso que é bom ter um sacerdote dentro de casa, né? Ter alguém que dá direção. E aí, quando eu tenho pensado muito sobre isso, que mais do que nunca, a gente precisa de poder, Sim. né, para testemunhar, porque o mundo está carecendo isso, porque assim, a nossa, o cristianismo sem o poder é como qualquer outra religião, entendeu? Mas o que transforma é o poder de Deus, Sim. né? A presença do Espírito através de direções que Ele nos dá e que realmente vai de encontro com as vidas e transforma o poder dele. Eu estou com muita expectativa, porque a gente não veio entregar nada, a gente só veio receber. Nós viemos receber para impartir mais. Mas com certeza vocês têm algo a compartilhar. Isso vai muito de encontro àquilo que eu tenho falado muito da nossa igreja, para nós buscarmos esse poder de que as pessoas, na verdade, elas estão meio que cansadas de ouvir falar de Jesus. Elas querem experimentar esse Jesus. E é muito difícil a gente apresentar para essas pessoas alguém que não é fisicamente. Não é fisicamente. Então, como é que a gente apresenta? Através desse poder de Deus. Não só manifesta através de prodígios e maravilhas, mas o poder de Deus através de um abraço. Cura muitas pessoas. As pessoas estão carentes. E eu não sei, aqui, né? Depois o pastor Rodrigo pode até abordar isso. Eu não sei se na Lagoinha Governador Valadares vocês tiveram um pouco de dificuldade depois da pandemia. Eu notei que nós temos que incentivar as pessoas a se abraçarem. Parece que se perdeu muito isso por causa do medo, né? Então a gente vai incentivando as pessoas a se abraçarem mesmo. A gente vê o mover de Deus através, né? Aquele abraço. Eu falo muito, irmão, de repente o Senhor quer que você seja os braços dele aqui na terra. Só. Esse é o poder de Deus através da sua vida. E quando a gente fala de poder, a gente... É algo extraordinário. É lógico que a gente quer ter isso. Mas tem as coisinhas básicas aí que é essa manifestação. Né? As coisas do dia a dia, né? Você testemunhando, falando obrigado, sendo educado. E às vezes as pessoas hoje não estão acostumadas com a educação, infelizmente, né? E aí quando às vezes você está numa fila de supermercado, você fala, obrigado, Deus te abençoe. A pessoa não é normal, né? Não é normal. Exatamente. O que ela tem? E é isso. Eu penso assim, que Jesus era uma pessoa muito simpática. Né? Eu até comentei com ele, falei assim, que fazer Jesus curar era a misericórdia que ele tinha. Né? Lógico, o poder dele, óbvio. A empatia que ele tinha pelo de se colocar no próximo. Opa, ele está passando por isso, eu posso resolver o problema dele. Me curar. Deixa eu só pegar esse ponto para eu passar por meio. Eu esqueci o nome dele, mas aquele movimento só na terra, João Paulo. Uma vez eu vi um podcast dele e ele falou exatamente sobre isso. O ministério dele não fluía no dom de curar. E aí ele conversando com Deus fez ele na Bíblia, e aí toda vez que Jesus
cura, ou a maioria das vezes, na verdade, o que antecede é movido por compaixão. Uhum. E ali, quando ele entendeu aqui, ele começou a pedir Deus para gerar cada vez mais simpatia, compaixão, o ministério dele de cura pessoal. Forte. Vamos lá, doutor Cleiton. Então, a gente vai falando, vai gerando muitas coisas, né? Muitos pensamentos, muitas ideias. Mas, assim, sobre o poder, é uma infinitude, né, cara? Não dá pra gente poder encaixotar, por exemplo, pegar um livro de 1000 páginas e vamos estabelecer os poderes de Deus. Porque ele não tem poder. Ele é o Todo-Poderoso. Sim, Então exatamente. é diferente. Então, falando sobre poder, e normalmente quando a gente fala em poder, não, poder de Deus, poder, aí você logo imagina cura, milagres, maravilhas. Isso é importante? Sim, claro, muito importante. Mas quando vocês falavam, me veio um testemunho, algo que a gente busca viver. É sobre, a gente quer muito poder, mas o poder também ele se manifesta onde? Na obediência. Forte, Então, quando a gente obedece, a gente de fato está exercendo o poder de Deus. Eu me recordo agora, há pouco tempo atrás, Deus me fez algo que para mim é muito, muito ruim, era muito ruim, então, e me fez andar descalço durante alguns dias, e durante esses dias, 2 dias, foi dentro da minha empresa, da empresa que eu trabalho. E no último dia, na sexta-feira, eu ia até domingo, né? De quinta a domingo. Então, quinta e sexta na empresa. Na sexta-feira, final da tarde já, uma mulher incomodada, ela me perguntou, Cleiton, eu te vi ontem, hoje, descalço. Você tá sem sapato? O que tá acontecendo? Que bagunceira é essa? Tá faltando dinheiro? O que tá acontecendo? Você trabalha Deixa eu nessa abençoar. empresa, não tá conseguindo um chinelo, filho? O que tá acontecendo? Eu tava na roda lá com o pessoal da empresa, no coffee break, eu saí pra ir na cozinha, ela veio atrás de mim. Eu falei, essa mulher tá vindo atrás de mim, o que tá acontecendo? Sujo? Não, você tá descalço. Então ela veio, olhou assim, eu percebi que você tá descalço desde ontem e tal. E o que aconteceu? Você tá descalço? Por quê? Eu falei assim, não, porque eu tenho obediência a Deus. O Senhor me pediu que eu andasse descalço esses dias, então por isso eu tô descalço. Aí ela começou a lacrimejar e rupiar. Ela falou assim, nossa, eu fico apaixonada com esse negócio, fico emocionada com isso, essas questões assim, de Deus e tal. E ela ficou assim, tocada com um ato de obediência. Sim. Então, ou seja, aí a gente às vezes menospreza os pequenos começos, as pequenas coisas. E Deus nos prova, não é nas grandes obediências, é nas pequenas. Então, se eu não posso ficar descalço, por que eu vou querer curar um enfermo? Então, ou seja, talvez por que Deus me usou para orar por Isaac, me deu força, me deu coragem para orar por Isaac? Porque semanas antes eu tive coragem, ousadia e, acima de tudo, obediência, sensibilidade do Espírito Santo para poder andar descalço. Então, ou seja, são níveis que Deus mais nos levanta. Sim. Então, o São poder testes, né? Exatamente. Então, o poder, ele é para curar, mas ele deve ser exercido na obediência. Sim. Então, tem muita gente querendo exercer cura, mas não consegue exercer obediência. Sim. Os discípulos só conseguiram fazer o que eles fizeram através da obediência. Porque eles, antes de receber o poder, eles tiveram que ficar em Jerusalém, em um lugar, Exatamente. até que do alto fosse revestido de poder. Então, o poder não vem através do que você faz, mas do que você obedece. Então, aí, voltando para a conferência do ano passado, cara, foi algo assim, surreal, né? E a gente, lá na igreja, a gente tem isso aqui, eu acredito que sim. Toda conferência nós fazemos na igreja, se é 3 dias, primeiro dia é um nível, Sim. segunda é outro Falei nível. exatamente Expectativa sobre isso. Eu percebi também. isso ontem. Incrível, Deus ele cara. tá construindo algo. Assim, eu fico assim, extasiado com como que Deus tem feito. E aqui, eu lembro, ano passado foi o primeiro dia. O cara, assim, a gente pensa, não, acho que não tem nada mais do que isso. Aí chega no outro dia, aí eu até separei o versículo, Efésios 3, versículo 20, vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, o poder, segundo o poder que em nós opera. Então, ou seja, o que nós imaginamos para hoje? O que você imaginou para ontem? Um pastor da casa, o que você imaginou? Cara, Deus tem muito mais. Exatamente. Como nos surpreendeu no ano passado, tem surpreendido essa igreja até aqui, cara. Hoje eu não sei o que vai acontecer, mas eu te falei, eu quero sair carregado. Sim, sim. Eu quero... Pra onde o Foi no vento vai carro. soprar, eu tô. Eu quero ir. Exatamente. João capítulo 3 fala que são guiados pelo Espírito de Deus, né? Nós temos que ser como o vento, guiados pelo Espírito de Deus. Então, ou seja, não sabemos para onde vamos, mas, ou seja, nós somos chamados por Deus, capacitados por Deus, ou seja, Deus quer nos testar na nossa obediência. Então, como o pastor Rodrigo mencionou aqui, sobre o silêncio, né? Que no dia anterior teve posição de mão e tal. No outro dia, cara, a gente imaginou, hoje vai. E de repente Deus fala, não, filho, deixa agora, deixa comigo.
vocês já fizeram bastante. Agora eu vou demonstrar mais ainda a minha graça sobre vocês. Você não precisa fazer nada, só recebe. Então, cara, há momentos que nós precisamos parar e falar, Senhor, literalmente, o que o Senhor quer fazer hoje? Sim. Porque a nossa expectativa pode ser algo de nós mesmos, né? Algo que nós queremos fazer, mas não é o que Deus quer fazer. Então, por isso a nossa expectativa está sempre no que o Senhor quer fazer nessa noite de sábado. O que o Senhor quer fazer amanhã, dia 1º? De trabalhador, né? Ó, tem uma coisa aí. É forte isso aí, hein? É forte. Aí. Trabalhar no seu caráter. Isso aí. Mas é de trabalhar no seu caráter. Mas isso é tão interessante aí, do testemunho muito breve, sobre essa questão de você perceber o que o Espírito Santo quer fazer. Eu, pastor, né? Você sabe bem, os que vão assistir também sabem como nós nos movimentamos. Então, quando a gente vai para qualquer lugar onde nós somos convidados, na mente da gente eu pôr a mão na cabeça do povo. E teve uma situação que eu fui convidado para um retiro, pregar no retiro. Chegando lá, eu falei, vou chegar lá, vai ser... Sabe de nada, né? Sei de nada. E aí comecei, preguei, fui um fight, né? Colocar a mão na cabeça do povo. O treino não girou de jeito nenhum. Aí em determinado momento eu sentei e falei, Espírito Santo, até aqui eu fiz uma coisa do meu braço. Um momento a ficha virou. Aí ele falou assim, você vai chamar os pastores, inclusive vocês, colocar no meio e vai pedir a igreja para orar. Não, calma que vai chegar o melhor de tudo. E aí, nesse momento, eu fui pro meio junto com os pastores e vieram orar. Os pastores começaram a chorar como se fossem crianças, precisavam daquilo. Em um determinado momento, o pastor que eu nunca vi na minha vida, hoje nós somos amigos, que é o pastor da Lagoa de Corva Gato, Jair, hoje nós somos amigos, ele veio de São Paulo para participar desse retiro. Ele pegou, retirou o relógio, esse relógio, né? Isso. Tirou do pulso dele, colocou no meu pulso. Você sabe qual que é o melhor dessa história? Há 2 meses antes eu tinha pedido ao Senhor esse relógio. Nossa. Se eu não tivesse sido sensível à voz do Espírito Santo, eu tinha atrapalhado aquilo que o Senhor queria fazer. Eu não tinha recebido a minha vida. Mais bênção. Mas finalizou aí, Dr. Cleiton. Sim. Boa. Então vamos lá. A gente continuar aqui, a gente ser bem breve aqui, porque senão, né, tem conversa aqui. Daqui a pouco o pessoal tá chegando pro culto, nós estamos aqui. Mas, pastor Rodrigo, qual a maior dificuldade que você consegue enxergar? Para nós falarmos do Espírito Santo é um assunto que nós amamos, né? Mas, na sua visão, qual a maior dificuldade da igreja hoje receber a pessoa do Espírito Santo, se conectar a ela, uma vez que, até falei ontem, eu já tive, né, a triste experiência de ir em uma igreja ministrar, onde quando eu falava da pessoa do Espírito Santo, parecia de quem que esse homem está falando, gente? Quem é esse? Mas também, em contrapartida, nós já fomos a lugares, né? Por exemplo, Uberlândia, que nós fomos surpreendidos assim, as pessoas com fome. Então, flui muito bem, né? Realmente você não faz esforço nenhum, vamos dizer assim. Deixa só Deus fazer. Mas hoje, qual é a maior dificuldade das pessoas se relacionarem, ter essa intimidade com o Espírito Santo? Também a pergunta é para vocês. Excelente pergunta. Na minha opinião, isso não é só de agora. Desde que igreja, muitas das vezes, é a ignorância, né? Como lá diz no livro de Osés, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. E a palavra-chave é essa que você colocou muito bem, pastor Lázaro. A pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus, 100% Deus. Ele é perfeito, 100%. Ele é incorruptível, enfim, ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mistério da Trindade. Mas o Espírito Santo é aquele que está na terra, que está sobre nós, que eu digo, todos aqueles que de fato têm aliança com Jesus, está dentro de nós e está sobre nós. E o principal, ele tem boca e fala. Ele tem boca e fala, ele tem pensamentos, ele tem sentimentos, ele tem direções, ele tem instruções, ele tem conselhos para nos dar. Então, a partir do momento que a gente deixa, ou passa, a melhor dizer, entender por revelação, isso lendo a palavra, estudando a palavra, ouvindo ministrações da palavra, isso vai sendo descortinado, e você vai entendendo, não, o Espírito Santo é uma pessoa, eu posso me relacionar com ele como eu posso me relaciono com o pastor Alisson, com a Deise, com o Cleito. É lógico que ele é Deus, eu devo honrá-lo como tal, mas é isso, eu penso que é entender que ele não é um vento, ele não é um fogo, ele não é um óleo, ele não é uma pomba, ele é Deus e ele é uma pessoa. E se tão somente, e quanto mais eu me relacionar com ele, mais sensível eu vou ficar. Sim. E aí, consequentemente, mais fácil vai ser viver como cristão genuíno. Eu penso assim. Isso é tão interessante que no século XX,
Francis Chan escreveu um livro. O título é O Deus Esquecido. No caso, a pessoa do Espírito Santo. Mas aí, doutor Cleiton, agora Deise. Você vai falar primeiro? Vou falar e eu remato depois. Ah. Sobrou alguma coisa pra falar. Cheio das graças. O pastor falou algo muito interessante sobre relacionamento, né? Eu sempre tive aquele relacionamento com o Espírito Santo há tanto tempo atrás, assim, de que eu precisava do poder dele e tal, aquela coisa toda. Só que o Senhor começou a me mostrar, não, eu sou, assim como falou, o pastor disse, eu sou uma pessoa. Eu tenho vontades, eu tenho sentimentos, eu vou a lugares, entendo, ele está em todos os lugares, né? Ele não se manifesta em todos os lugares. Exatamente, isso é verdade. Ele quer saber, por exemplo, eu posso com essa roupa, né? Então eu entendi assim, que era um relacionamento de casamento, sabe, com o Senhor. Porque da mesma forma que eu faço tudo para agradar o Cleiton e vice-versa, eu também faço isso com o Espírito Santo. Então, como que eu faço isso? Além de estar no quarto, no secreto, eu fico conversando com ele o tempo todo. Às vezes os meninos estão dentro de casa conversando comigo alguma coisa, porque eu estava conversando com outra pessoa, né? Tipo isso, né? Sim. Estava no outro diálogo. Eu estava no outro diálogo. Vamos voltar a conversa aqui. Você está sempre conversando. E o que o pastor falou, ele tem boca, ele fala. Sim. Ele tem sentimentos, ele tem vontade. Mas algo que eu tenho aprendido, assim, mais do que eu quero conhecer ele quer se revelar a mim. Entendeu? Mais do que eu... Ele quer que a gente busque ele, porque ele sabe que quando a gente entender que ele é tudo que a gente precisa nessa terra, o restante é o resto, Sim. né? O restante vai... Então, eu tenho aprendido assim, pastor Alisson, de querer agradá-lo, né? Em pequenas, igual ele falou, ser obediente em pequenas coisas. Eu lembro que semana passada, né, teve uma situação lá em casa, coloquei os meninos para dormir. Como eu sou dona de casa, o Senhor fala comigo o tempo todo nos pequenos detalhezinhos, né, lá em casa. Coloquei os meninos para dormir e veio na minha mente assim, tem uma aranha debaixo da cama. Não é possível. Não é possível. E aí, quando eu abaixei a cabeça, tinha uma aranha caranguejeira do lado do travesseiro do Isaac. E aí, como eu sou mulher, eu já saí puxando a criança, gritando, acordando os meninos. E aí Deus capacitou meu marido para matar, né, também. Aí eu vi Deus, hein, menino? Esse homem é diferenciado, menino. Não, que eu não mato a aranha. Aí, de repente, eu matei a aranha com ousadia e falei, rapaz, é Deus mesmo. O Senhor te deu poder, né? Poder pra matar a aranha. O Senhor te deu poder. E aí, algo que eu tenho pedido muito ao Senhor seja meu amigo. Deixa eu ser sua amiga. Porque quando... Né, a palavra vai dizer que ele conta segredo para os seus profetas. Né? Então, quando a gente é amigo, eu sou amigo do Cleiton, então tem coisa que acontece que eu fico esperando ele chegar do serviço, amor, você quer. E agora você tem o Espírito Santo, você pode andar com ele de carro. Tudo. Todo momento, às vezes ele está ali falando uma coisa, só que eu penso assim, você tem que querer, né? E tem que estar sensível. E o ambiente também é propício para ele. Você tem que... Porque ele é o Espírito Santo. Ou seja, ele não vai a qualquer lugar, não se mistura separado. Sim, ele não habita em templos feitos por nós. Ele gera esse caráter. Sim, ele é santo, exatamente. Então, isso aí vai fazendo com que a gente se apaixone cada vez mais como uma pessoa. Não tem como você receber o Espírito Santo hoje e amanhã... Não, é gradativo. Gradativo. Hoje, Deise, não, você não vai almoçar. Por quê? E pronto. Eu não preciso saber, eu só preciso obedecer. Ele tem os motivos dele, né? E amém. Mas é um relacionamento. Quanto mais eu conheço, ele é alguém assim, que nunca, de forma alguma, vai te ferir. Né? Ao contrário, ele te conhece. É igual eu falei com o pastor, né? Ele nos corrige. Ele é tão bom pra mim que eu falo que ele, quando ele tem que falar alguma coisa, a gente tá lá no quarto, no secreto, ele... Filha, você precisa melhorar isso. É a voz do Espírito Santo ou a voz do Cleiton? Eu sempre falo assim, se você tem o melhor discipulador que tem,
É o Espírito Santo. Porque Jesus vai falar assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar outros, Sim. né, do mesmo DNA, da mesma essência. E algo que me fez pensar muito, pastor, assim, depois que eu fui para Lagoinha, né, eu tenho estudado muito sobre o Espírito Santo, porque igual eu falei, às vezes a gente acha que é só o poder, aquela coisa, esquece que quando ele veio em representação, ele veio com uma pomba, algo tão delicado, Sim. que se você assustar ele, né, é algo, estudando assim, sobre a pessoa dele, ele não é a terceira pessoa. Porque você não lembra quem ganhou o campeonato no terceiro lugar. Mas você lembra quem ganhou no primeiro. No segundo você até costuma lembrar, né? Mas no terceiro você não lembra. Ninguém lembra, gente. Né? Mas quando você lembra que ele é um com Deus Pai, é um com Jesus, você honra ele na mesma medida que você honra. Entendeu? Frisar isso também. Frisar. Porque quando você fala dessa questão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, acho que na cabeça das pessoas é exatamente isso. E na Bíblia não coloca tem em isso. terceiro lugar. Né, como menos importante o Espírito Santo. E na né? Bíblia não tem isso. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Não está falando isso. Talvez seja por isso que algumas igrejas, em alguns lugares, o Espírito Santo é esquecido. Por essa ideologia que a gente coloca, né? De primeiro Deus, Jesus, o Espírito Santo. Então, ou seja, como a Deise ilustrou bem, que assim, de campeonato, né, o terceiro da tabela você nunca vai lembrar. Sim. Mas sobre o Espírito Santo, logo em Gênesis vai dizer que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas, né? Ou seja, não tinha ninguém para que ele pudesse se relacionar. Então o que o Espírito Santo mais quer hoje é alguém para se relacionar. E quando ele encontra alguém, cara, é aí que é a chave, é aí que vira a chave de nós. E ele nos encontrou, né? O próprio Jesus vai dizer que não foi nós que escolhemos ele, mas ele que nos escolheu. Então o Espírito Santo, ele precisa de falar conosco. Mas aí acho que nós já estamos falando aqui o quanto nós paramos para ouvir o Espírito Santo falar conosco. Agora a sensibilidade, né? E tem algo muito interessante também sobre essa questão do Espírito Santo. Eu vou fugir aqui a palavra. Assim, essa sensibilidade nós precisamos. E um livro que a Deise leu, acho que o pastor também leu o livro, chama Praticando a Presença, não sei se você chegou a ler. Não, esse não. Esqueci o nome do autor, Laurence, não sei se Laurence, Cara, Praticando a Presença, e eu lendo aquele livro, cara, você consegue ver o mundo que a gente não vivia e deveríamos viver, que é o quê? Cara, é o tempo todo com o Espírito Essa Santo. dependência, né? Conversando, trocando ideia o tempo todo com ele. Tá no serviço, tal, de repente, você tá lá, eu me vejo às vezes chorando no serviço, porque eu tô no Espírito Santo, conexão direta. E o legal é que quanto mais você se relaciona, mais ele vai te dando direções, cara. Certo. Porque assim, a gente, por exemplo, a minha amizade com o Rodrigo é uma, a sua amizade com o Rodrigo é outra, ou seja, são níveis de intimidade. Mas por quê? A proximidade. Sim. O contato. Tempo, Sim. né? O tempo. Tempo de convivência. Tempo de convivência, exatamente. Tempo de Essa é a palavra, tempo de convivência. Agora, por que a pessoa não ouve o Espírito Santo? E por que o Espírito Santo, às vezes, ele é esquecido nas igrejas? Porque falta tempo de convivência. Porque falta tempo de relacionamento. E eu vou um pouco mais além, falta também a questão do ensino. Isso. Eu lembro que Isso aí é o retiro que eu fui. O pastor falou, né? O povo está perecendo falta de conhecimento. É o que diz lá em 1 Coríntios, né? Quanto aos dons espirituais, o Paulo fala, exige que não sejam ignorantes. E assim também é o Espírito Santo que ele é presente de Deus. Mas eu lembro que na igreja que eu fui, que aí no final, eu quero saber um pouco pra ele, falei com o rapaz me convidou, fala, cara, você precisa ensinar essas pessoas sobre o Espírito Santo. Eu acho que depois dessa fala, nunca mais você me chamou, Calma. cortou, Será, me bloqueou no WhatsApp. Que será? Mas eu acho que falta essa questão também do ensino. Ensinar quem é a pessoa do Espírito Santo. E através do ensino, você também gera um relacionamento. Conhecereis a verdade, né? E ela liberta. Isso, cara, sobre o Espírito Santo é algo assim, é tão básico. É algo tão básico da fé cristã, cara. Mas é o que a gente às vezes sempre conversa, né? Porque às vezes o que é óbvio pra mim não é óbvio pro outro. E por isso que às vezes você tem igual aquele entendimento daquele local, você ensinar o leitinho, entendeu? O básico, que o senhor revelou pro pastor Rodrigo. Então, às vezes, o que é óbvio pra mim não é óbvio pro outro. Por isso que hoje, agora no Lagoinha, que eu tive esse entendimento de ter uma vida devocional, de ter um relacionamento com Cristo de fato, dia a dia, com o Espírito Santo. Mas a gente não pode entrar, né, no âmbito do julgamento, né? De
querer julgar as pessoas por elas não se relacionar. Talvez falta o que você abordou, falta o ensino. E por que a Deise recebeu uma música do Espírito Santo? Por que a gente está assim convencido pelo Espírito Santo? Porque lá no início de 2019, o pastor Rodrigo começou a ministrar sobre o quê? Primeira coisa, sobre o Espírito Santo. Então, depois foi todo Espírito. Então, ou seja, o Beabá foi ministrado pra gente. Foi formando ali Tem algo uma assim, base. que os cristãos devem entender que Jesus não está na terra. Quem está é o Espírito Santo. Então, como que eu vou me relacionar com alguém assim? Eu não estou, lógico, menosprezando Jesus, né, gente? Sim. Entenda, né? Nem Deus Pai. Porque os três são um. Mas quem está na terra manifestando o poder é o Espírito Santo. Sim. Eu preciso ter relacionamento vivo com ele. Na verdade, eu penso também que só é possível uma pessoa se tornar verdadeiramente um cristão, um discípulo de Jesus, pela pessoa do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. O resto é religiosidade, é farisaísmo. Eu estava até falando dentro do carro, né, que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado que a gente está fazendo. O que eu falei, a gente precisa ter pessoas, né, do nosso lado que nos afia, assim como um ferro afia outro ferro, o amigo afia o amigo. Né? Mas o maior discipulador tem que ser o Espírito Santo. É o que eu falei, né? Ídolo é tudo aquilo que você recorre antes de ir para o Senhor. Então, aconteceu uma situação, eu vou recorrer para o pastor, não, Senhor, o que o senhor tem para me falar sobre isso aqui? Ele tem a primazia. Ele tem a primazia. É igual sobre Palavra profecia. final, né? Ele dá palavras de profecia, usa a pessoa sim, mas o que ele está falando com você lá no secreto? Né? Ele também fala na Bíblia, né? Então, a gente veio conversando no carro e eu falei, o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, ele vai te convencer o que você está fazendo errado. Olha, Alisson, isso não está certo, você precisa melhorar isso. Da justiça, ou seja, como você tem que andar segundo a justiça de Deus, não dos homens. Né? E do juízo. Um dia você vai ter que se apresentar ao Senhor segundo os atos que você está fazendo. Então é Ele que vai convencendo a gente. E tem um papel de extrema importância, porque para Deus nós somos filhos, para Jesus nós somos servos. Só que o Espírito Santo testifica ao meu espírito que eu sou filho. Extrema importância essa testificação do meu espírito que eu sou filho. Sem Ele não tem essa testificação. E um detalhe assim, muito interessante, que nós temos uma graça que Abraão não teve, que Davi teve poucas vezes, que Noé não teve. Cara, o Espírito Santo visitava eles esporadicamente. Hoje nós temos um relacionamento, cara, tete a tete o tempo todo. Ele está dentro de nós. É algo assim, muito privilégio. E a gente não poder, não saber, não conhecer e usar não usar o Espírito Santo, mas sim, não se relacionar. E também se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Porque a gente precisa, cara. Porque se a gente quer, igual o pastor Rodrigo falou muito bem, ser um discípulo genuíno, cara, sem o Espírito Santo é impossível. É impossível. Os discípulos só fizeram o que fizeram porque veio o Espírito Santo sobre ele. O próprio Jesus falou, cara, não, vocês não vão ficar só. Eu vou deixar alguém, tipo assim, responsável por vocês, para guiar vocês, para conduzir vocês. E o que a Deise falou muito importante é que às vezes a gente quer recorrer a pessoas, a outros, a conselhos, a um youtuber, a um pastor na internet, algum discipulador, e se a gente ir para essa linha, a gente acaba ficando igual o povo dependia de Moisés. Quando Moisés não estava, eu vou colocar um bezerro de ouro que eu preciso de alguém, uma referência. Exatamente. Então hoje a gente tem um Espírito Santo, a gente pode recorrer a ele. E as pessoas, igual o pastor mesmo mencionou, são secundárias. Porque a palavra final tem que ser do Espírito Santo. Porque é ele que nos convence. A gente já está caminhando aqui para o final, mas eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre o que é ser membro de Lagoinha. Né? Eu lembro que eu fiz uma pergunta, né? Você até nos parabenizou a nossa equipe aqui, que a pergunta foi exatamente essa. O que é Lagoinha para você? No nosso caso aqui é a nossa igreja local, Lagoinha Sagrada Família. Mas o que é ser membro de Lagoinha? Eu falo porque as pessoas de fora têm uma visão, né, de quem é membro de Lagoinha. Eu, particularmente, às vezes quando eu vou ministrar em outra igreja, pastor de repente já passou por isso, as pessoas falam assim, nossa, mas ele é pastor de Lagoinha. E não é qualquer um que pode ser, não é qualquer um que pode ser pastor de Lagoinha, né? É uma responsabilidade. Exatamente. Então, né, assim, o pastor também, ele é uma ovelha de Lagoinha, embora seja pastor assim como eu, mas nós somos ovelhas também, porque temos um pastor assim como nós. Mas o que é ser membro de Lagoinha? Eu vou falar primeiro, porque aí se sobrar... Não, pode falar, pastor fala.
Fala aí. Ué? Não, pode Não, falar. não, fala, seja não. livre. Primeiro, seja pastor. livre. Vai lá, seja Fala. livre. Não, pra mim é um privilégio, igual eu acho que eu até mencionei isso aqui, pra mim é um privilégio demais poder estar assim, nesse ambiente, nessa casa, na Lagoinha. Assim, eu nunca imaginava assim, Lagoinha, assim, ser membro de Lagoinha, nunca imaginava. Tanto que Valadares, até o pastor Rodrigo, a pastora Carla e o pastor Emílio chegar em Valadares, já teve duas outras, né? Nascimento de igreja de Lagoinha em Valadares. Né? GC, né, no caso? Acho que Ou chegou a ser? Não, teve um GC, né? Teve uma igreja, Chegou chegou a ter uma igreja, Tá. aí depois teve um GC e aí deu. Pois é, então sim. Eu lembro quando abriu a primeira vez que foi uma igreja, algumas pessoas saíram da igreja que eu era para ir para essa igreja, Lagoinha, né? Assim, então, e de repente, por algum motivo, não deu certo. Mas enfim, cara, para mim é um privilégio poder participar ativo na igreja, ser um membro, assim, ser alguém que está participando da história de Lagoinha em Governador Valadares. Eu falo sempre com o pessoal do GC, do Louvor, gente, é um privilégio. Eu nunca tive o privilégio de poder participar de um nascimento de uma igreja. Igual eu cheguei em Valadares, cheguei na Lagoinha de Valadares, ela ia para 4 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, vai fazer 4 meses. Cheguei em janeiro. Então, eu peguei muita coisa no início. Então, você ajudando ali, fazer coisas que hoje a gente olha, ter alguma coisa lá, cara, não, de participar. Eu incentivo as pessoas a ter esse senso de dono, sabe? De, cara, é isso na igreja. Exatamente. Mas isso mesmo, tem que gerar esse sentimento. E esses novos também, trazer essa... Porque eu falo assim, depois o pastor pode também abordar isso, eu particularmente não tenho a dimensão do que é Lagoinha desde o seu início. Né? A gente ouve outras coisas ali e tal. Mas eu acho que é bom trazer isso também, todo esse histórico de como foi a criação. Aqui no Café de Novos Membros, né, quando a gente tem, eu sempre passo a história de toda a Lagoinha, desde quando nós começamos, fala do pastor, fala da pastora, começou com eles, até uma forma de honrar e deles saberem de onde nós saímos. Então eu faço questão de apresentar isso tudo para eles saberem que, nossa, hoje é o que é, mas tem toda uma história por trás, né? Isso é muito importante. Chegar até aqui teve todo um processo. Exatamente. Né? E o melhor, eu posso fazer parte dessa história. A partir de então, eu faço parte da construção. Então, para mim, assim, é literalmente um privilégio você palavras. Eu lembro que quando eu estava, acho que primeiro ano, segundo ano de Lagoinha, eu falei com um amigo, falei, rapaz, eu falei, você tá na Lagoinha agora, rapaz? Eu tô na Lagoinha, cara. E como é que tá lá? Virou Valadete, alguma coisa assim, né? Não, aí não fala isso não. Aí ele falou comigo, não tinha 2 anos, tinha 1 ano de Lagoinha, tá? Primeiro ano, 2019 ainda. Como é que tá lá? Eu falei, cara, me converti agora, 6 meses. Ele olhou pra mim assim, ele me conhece desde então, de muito tempo, sempre crente, sempre dentro de igreja. Falei, como assim, moço? Para com isso. Eu falei, sério, cara, tô aprendendo coisa lá que eu nunca vi na vida. E eu não tinha nem 1 ano de igreja. E ele ficou louco, ficou meio assim, esquisito. Aí deu 1 ano, depois ele tava lá na igreja com a gente. Aí ele ficou doido lá. Aí, hoje até tá em outra igreja, mas, cara, ele é apaixonado pela Lagoinha. Não ficou por causa de alguns fatores da família dele lá, mas, assim, é algo que eu tenho recebido, que, assim, eu não tenho palavras para agradecer. Pastor Rodrigo tá aqui tendo paciência comigo, já tem um tempo. Quando eu falei com ele uma vez que muita não, das maiores experiências que eu tive, assim, questão de ministério, de igreja, com o próprio Deus, com o próprio Jesus, o Espírito Santo, foi ao lado dele. Ele me proporcionou, ou me levando para algum lugar, ou ele ministrando sobre mim, sobre a igreja, cultos nossos. Na semana passada tivemos um culto lá, a gente comentou. E sim, então eu devo muito a ele. Muito obrigado, gente. Se não tem palavra para honrar, vou pagar seu almoço. Não come muito. Olha, é forte. Lá no Baby Beef, ó, meu Deus. Receba. Quem quiser patrocinar, gente, aproveita aí. O discípulo dele. Vamos pôr o Pix aqui embaixo. Abençoa lá. Isso aí. Bom, boa ideia. Aí eu te falo agora, vou descer daí. Gente, para mim é uma honra fazer parte, né? Porque meus pastores sempre falam que você tem a unção que você honra, né? E assim, eu cresci vendo diante do trono, né? E tem uma história até engraçada que assim, quando a maioria das pessoas vai para Lagoinha, né? Lá em Valadares, você parte do louvor. Você também é assim, ó? Que não, assim, não. Eles querem ser pastor. Então, assim,
E eu fui ao contrário, né? Quando eu cheguei, eu passo olhando essa história. Eu cheguei, eu estava muito ferida, né? De muitas situações, estava grávida. Eu falei assim, ó, nós vamos começar um trem aqui agora. Nada de ministério agora. Pegar o microfone só depois que o Isaac tiver 6 meses. Combinado, amor? Combinado. Primeiro dia de culto. Tô combinando muito nós aqui, esqueceu de falar com ele. Esqueceu, né? Esqueceu do Rodrigo. Esqueceu se o Espírito Santo estava aprovando essa conversa. Exatamente, né? Primeiro dia de culto, pastor. Nós sempre tivemos esse costume de chegar mais cedo na igreja. Eu cresci. Minha mãe converteu, eu tinha 2 anos de idade, né? Então eu tenho 30 anos que eu tô nesse convívio de igreja. Eu amo. Meus meninos mesmo, o Isaac, então, mas a gente vai pra igreja hoje, segunda-feira. Não, filho, hoje a gente vai ficar em casa. Porque ele gosta desse contexto, né? E aí nós fomos pra igreja e no primeiro dia que nós estávamos passando, vocês podiam ministrar louvor pra nós hoje? Não aceita, vai ser um caminho sem volta, né? Brincando. Então, assim, eu percebi que o que muitos corriam atrás foi nos dado na mão, né? Então, assim, e isso eu honro, né? A unção que o pastor carrega, a pastora Carla. Eu até brinco que ela tem a fome da igreja, eu tenho uma fome dela, essa canção, porque ela é uma mulher que desperta em nós uma fome. Então, para mim, fazer parte de Lagoinha é um aprendizado. Cresci 20 anos em 4, né? Fala assim, a gente não idolatra a igreja, né? A gente não idolatra na placa em si, não idolatra os meus pastores, mas eu honro. Sim, diferente. Né? Eu honro as lágrimas que o pastor Márcio depositou lá atrás. E hoje nós somos fruto dessa graça, né? Eu até falo, é uma graça que não foi de graça, custou alguma coisa para alguém. Alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço. Verdade, Jesus pagou o principal preço. Mas nós aqui na Terra estamos sempre, né, como na festa, também é uma honra fazer parte. E aí, pastor Rodrigo? Eu confirmo o que eles falaram, é exatamente uma honra, um privilégio. E se eu fosse resumir, ser Lagoinha, fazer parte da Lagoinha, da família Lagoinha, é aprender a amar as pessoas, é aprender a servir as pessoas e também fazer Jesus sorrir, como diz o nosso pastor Márcio. Eu creio que esses são pilares e é uma graça, porque a Bíblia vai dizer que como nada tem sido alto nem dado. Então Deus, na sua infinita soberania, depositou sobre a Lagoinha essa graça. E como diz o pastor Márcio com muita propriedade, Deus escolheu Lagoinha para ser uma inspiração. E a gente se sente honrado. Conforme bem colocado aqui, nós não idolatramos, mas nós honramos. A gente não abre mão do princípio da honra, que é algo que a gente aprende na Lagoinha, a honra bíblica, né? A honra cristocêntrica. E é isso. É um privilégio e um presente do Senhor. Estou pegando um gancho aqui, assim, é inevitável para a gente, assim, não é soberba, não é altivez de espírito, sobre todo membro de Lagoinha, acho que todos os membros de Lagoinha se sente honrado em participar. Sim. Acho que todos, independente do mais novo ou mais velho. E sim, é uma graça que Deus tem sobre Lagoinha e não é soberba. A gente vê que muitas pessoas são grandes pastores no nosso meio gospel, né? Cristãos no Brasil, homens renomados, falam que Lagoinha é referência para a nação e para as nações. E a gente tem visto isso na prática. A gente não precisa forçar nada. E toda vez que a gente vai para Teoflotone, tem um tempo de evangelismo lá, o pessoal, nós somos Lagoinha. Não, do pastor Márcio, do pastor André, da Ana. Não, mentira. As pessoas ficam Pastor assim. Alisson? É! Meu Deus, é forte, igreja. Isso mesmo, Aldo! Demais a vida. Aí, então, assim, a gente vê o brilho no olho das pessoas, no olhar, sobre o nome Lagoinha. Sim, exatamente. Porque, assim, não é o nome Lagoinha, é algo que, cara, todo mundo sabe do preço que foi pago. A gente viu aquela série do Pastor Márcio. Quem viu aquela série e não chorou, rapaz, tem que converter. Porque, cara, quanta história, quanta lágrima, quanto sofrimento, né? E a gente chegar aqui e a gente tem que fazer o quê? Bom uso dessa graça, literalmente está sobre nós. E sim, onde Lagoinha chega, por isso que tem nascido muitas igrejas em muitos lugares, no Brasil, fora do Brasil, por causa disso. Porque existe literalmente uma graça. A gente não vê isso em outras igrejas, em outras casas. E a questão de ter Cristo no centro. Não perder o foco. Não se vender, não abrir mão. Né?
É pelo rei, por Jesus e Exatamente. pelas pessoas. E a melhor forma de nós honrarmos o pastor Márcio é dar continuidade àquilo que ele fez. Eu peço muito a Deus que o Senhor não deixe eu jamais, né? Assim, de alguma forma, manchar o nome de Deus. Sempre esteja. Eu até comentei com o pastor Rodrigo, né? Que você, a questão da caneta Bic. Faz sucesso há tantos anos, mas nunca mudou. A mesma assim. Saber quem Exatamente. você é o... Exatamente. Então, 6 anos assim, não vamos acrescentar nada. Tá? Vamos continuar fazendo aquilo que o pastor faz. Só que aquilo já está mais do que provado, né? Então, vamos caminhando para o final aqui. Eu queria que vocês compartilhassem um testemunho aí acerca da pessoa do Espírito Santo. Você pode compartilhar, né, que o Espírito Santo de repente direcionou, te conduziu ao que ele fez na sua vida, ou através da sua vida, para a gente caminhar para o final. Tem muitos testemunhos, mas um dos que mais mexeu comigo foi que, em determinado momento, no monte, eu ainda estava no seminário, e eu entendi da parte de Deus, a gente estava de mãos dadas, e eu entendi da parte de Deus que era para eu soltar as mãos desses dois irmãos que eu estava, porque Deus queria me tomar e me encher ali. E eu, na teimosia, ainda que ninguém ficou sabendo, mas o Espírito Santo ficou sabendo, eu não soltei. E aí, em determinado momento, eu literalmente perdi o controle da cintura para baixo. Aí eu lembro daquele Papaléguas, não sei quem era, aquele personagem que... E eu corria, e o poeirão começou a levantar e eu não controlava, eu não dominava mais a minha cintura para baixo. E aí Deus falou assim comigo, tipo assim, quem você pensa que você quem você pensa que você é. Então, aí eu soltei a mão dos meus irmãos, mas quando eu fiz a mão, para tipo assim, agora eu vou obedecer, né? Vou obedecer tarde, mas vou obedecer. Quando eu fiz a mão, quando eu fiz o movimento assim para soltar, eles travaram minha mão, entende? E ali eu fiquei não sei quanto tempo, e ali eu entendi. E a minha esposa até brinca, né? Que agora basta um sussurro do Espírito Santo, basta um gritinho que eu já, na dúvida eu obedeço. Eu aprendi isso, esse é o tema. Na dúvida eu obedeço, porque o Espírito Santo é o melhor discipulador, como foi bem falado aqui, é o melhor amigo e é melhor, entendam, é melhor você errar pelo excesso, é melhor você errar tentando acertar do que você não fazer. Por quê? Porque se você fizer pelo excesso ou fizer algo até mesmo que ele não pediu, ele vai ser a primeira pessoa de falar, Rodrigo, você errou ali e ali. Mas se você guardar essa motivação, eu quero te obedecer, custe o que custar, por mais louco que for, você vai crescer nele. Até colocando em xeque a questão da reputação. Eu até falei sobre isso aqui. Muitas pessoas não experimentam porque são preocupação com o que eles vão pensar, o que eles vão achar. Porque tá muito vivo, né? Porque morto não tem Exatamente. reputação, Aí o Espírito Santo... Aí tem que falar a frase do nosso pastor Rodrigo, que se você se preocupa com reputação, você não vai fluir na unção. Isso é pra corte, hein? É. Essa é pra corte. Frase é dele, dele. Vai, Rodrigo. Fala, amor. Gente, a minha maior experiência foi dentro de casa. Nós tínhamos GC, né, que é uma célula, era lá em casa na época. E meu pai sempre foi uma pessoa muito dura, né, sergipano, que nordestino se ensina ou não, né, bem bravo. Mas é bíblico, né? Era homem de Bíblia, homem de Bíblia. Ele era um homem rígido. Então, eu lembro que ele começou a frequentar a célula e tal. E a gente começou a perceber o Espírito Santo moldando ele. Eu lembro que ele leu o Novo Testamento acho que um mês todo. Tanto que estava já, né? E aí teve um GC que nós estávamos... Nosso GC, a gente até brinca que é réplica do culto, né? A gente dá liberdade ao Senhor. E nesse dia nós começamos a cantar uma canção, temos liberdade aqui, eu sou tua casa. E aí fomos. E nós só ficamos assim, a gente não sentia vontade de... Eu não entendi por quê. E aí meu pai tinha chegado na cela, de repente, meu pai começou a chorar. Eu fui chorando, soluçando. Chorando, e ele, amiga, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo parar de chorar. Eu lembro que eu falei, pai, seu Espírito Santo está tocando esse menino. Pode chorar, ele que está fazendo. E aí, ele era muito sistemático, ele ia abraçar, né, mas de jeito nenhum, não abraçava, né. E aí tinha um irmão lá da igreja que entendeu o que o Senhor estava fazendo, abraçou ele, e ele foi chorando. Esse dia não teve lição, né.
Foi só mover do Espírito. A gente não precisou ficar falando, faz isso, faz aquilo. A gente só foi obediente em cantar uma canção. E ele fez o que tinha que fazer. Para mim, aquilo foi a maior experiência, porque não foi em uma igreja, né? Foi dentro de uma casa, né? E na liberdade que ele queria para o momento. Mudou uma história. Mudou uma história. Logo em seguida, isso foi por volta de novembro, dezembro, janeiro, meu pai adoeceu. Em maio, ele veio falecer. Foi muito rápido, mas eu lembro que quando o senhor até foi no hospital para sair, eu já entreguei minha vida ao Senhor. Só que a gente percebeu que depois daquele dia, né, ele nunca passou uma virada de ano com a gente. E naquele ano ele virou com a gente. Né? Eu via meu pai assim, sensível, de jeito durão, mas já estava mais maleável. O Senhor teve um encontro com ele ali e logo em seguida levou ele. Mas dentro de uma casa, algo. A importância do GC também. Exatamente. Aí, de não colocar Deus numa caixinha ou dentro. É tipo assim, a gente não tá no culto, Senhor, dá um tempo Sim, aí, a gente não tá na igreja, Jesus, Aqui peraí. é minha casa, a casa do Senhor é aquela lá, né? Aqui é minha casa. Manda aí. É uma experiência, tem várias experiências, mas essa tá bem fresquinha, esse agora, acho que 3 anos atrás. Eu estava tinha preparado uma lição de manhã, na quinta-feira, e a lição falava sobre a mulher samaritana, né? Capítulo 4 ali, do encontro dela com o Senhor, e logo em seguida ela vai para fazer evangelismo para a cidade, vai anunciar, então, descobrir alguém que é profeta, então vamos lá para vocês verem, tá? Aí, preparando a lição, beleza. Aí fui pro trabalho. Nesse dia, o Senhor falou, vou fazer um evangelismo hoje lá na rua. Eu falei, beleza, tudo boa, tranquilo. Aí cheguei lá, não falei, tinha falado nada com a ver. E reuniu lá e esperou o pessoal chegar, muito lá, então o pessoal, então vamos conseguir. Só que aí, quando o pessoal reunia, eu vi que o pessoal estava bem agitado. Eu falei assim, não mexer com esse negócio de evangelismo, não. Lá no GC tem um Rafael, tem uns caras lá de Humberto, uns caras lá diferenciados. Olha o líder do GC, né? Por aí você já imagina como é esse GC, né? Esse é o GC. Meu Deus, é forte. Aí eu falei assim, não mexer com evangelismo, não. Tá bem agitado o negócio aqui, talvez todo mundo possa ir. Mas evangelismo. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer um evangelismo aqui agora. E quem quiser ir comigo, vamos fazer um evangelismo aqui. Vamos seguir panfleto, vamos só bater na porta, fazer igual um religião que bate na porta, pessoal, vamos o nome. Vamos bater na porta. Perguntar se a pessoa quer uma oração, quer receber uma palavra. Então, expliquei para eles como é que a gente ia fazer a liturgia. Vai ser rápido, a gente faz evangelismo, e depois a gente volta e dá continuidade do GC aqui. Aí, beleza, aí a grande maioria foi. Aí vamos dividir 2 em 2, 3 em 3 aqui, homem com homem, mulher com mulher e tal. E fomos bater de porta em porta. Até chegou o momento que as meninas estavam caminhando, a gente foi no final de uma rua. De repente chegou uma moça de moto. Essa moça era conhecida nossa de uma antiga igreja que a gente era. Essa moça estava desviada há algum tempo. E os grupos continuou lá fazendo as orações e tal, orando por cada um lá e tal. Aí a Deise, mas o grupo dela foi e abordou essa menina. Estava chegando à porta da casa dela, já tinha muito tempo que ela não ia à igreja. Acho que mais de anos que ela não ia a uma igreja. Porque ela é crente, né? Evangélica, junto com a gente, cantou junto com a gente na igreja, cresceu de igreja. E tem uma canção com ela. Uma canção muito linda. Então ela desviou por volta de 18 anos, assim, e não voltou mais para a igreja. Nem ia, nem culto, nem nada. Então, em resumo, a Deise foi, as meninas oraram por ela, a Deise ministrou uma palavra para ela, tinha um momento lá e tal, convidou para o GC, tal, a Deise perguntou como é que estava a vida dela com Jesus, ela falou assim, não estou indo na igreja, não estou falando sobre igreja, estou falando sobre Cristo, sobre Jesus. E a Deise falou para ela, hoje no seu quarto, na sua casa, você pode voltar para Jesus. A Deise viu que ela ficou bem sensível à palavra. Outras pessoas ministrou para ela também. Em resumo, a gente voltou para casa para fazer o GC, demos continuidade, contamos algum testemunho, o pessoal ali e tal. Na quinta-feira, isso foi na outra quinta-feira, a menina veio a falecer. Fiz pro baque para o bairro, os colegas, amigos e tal. Esse é um acidente aparentemente bem besta,
cochilou, bateu no moto, tal, deu a hora. Então aí depois, aí, tipo assim, a gente. Aí eu pensa, tá vendo? A obediência, talvez se você não tivesse ido, talvez ela não teria aquele encontro. E a gente crê que ela teve um encontro. A mãe dela deu uns testemunhos pra gente, como foi o dia anterior dela e tal. Então, assim, a gente crê que ela, naquele dia, ela voltou para Cristo. E ela tinha combinado de ir pro GC na outra quinta. Ela estaria com a gente. Então, assim, a obediência, é o que a gente falou, né? Coisa simples, né? Simples. Então, se, digamos, aí a gente foi, talvez aquele evangelista foi só para aquela menina. Só para ela. Ou também foi para nos ensinar sobre obediência. Sim. Ou seja, a gente não pode, como o pastor falou, não pode desprezar a obediência, a gente não pode desprezar os pequenos começos. Exato. E aquele negócio, na dúvida, o pastor fala isso quase todo culto, mas é algo que a gente não vou falar isso, cara, mas a gente precisa de. Tem algumas coisas que a gente precisa ouvir todo dia. Sim. Toda hora. Ser humano. De hora em hora. Esquece muito fácil. Na dúvida, você faz. Esquece muito. A gente tem uma mania de falar, é coisa da minha mente, né? É da sua mente mesmo, porque ele coloca na sua mente. Ser guiado pelo Espírito. Né? Raramente você ouve audivelmente. Né? Normalmente vem algo na sua mente, assim, uma coisa. Para alguns é a voz, algo nesse sentido, né? Voz do além. Meu sexto sentido. Não Benção demais. Pastor Rodrigo, Cleiton, Daisy, considerações finais. Se vocês quiserem também deixar aí o endereço das suas redes sociais, do canal também do YouTube, fique à vontade. O canal vou deixar para o Cleiton divulgar. Sou empresário aí. Empresário. Gente, venham para a Conferência do Espírito Santo hoje e amanhã. Vai ser céu na terra. A Bíblia diz aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não viram, aquilo que sequer chegou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E pode ter certeza que a porção de ontem foi para ontem. Hoje tem uma porção fresca, amanhã tem outra e assim sucessivamente. É de glória em glória. Então é isso aí. A minha rede social é aquela frase que Deus me deu. É possível viver voando sem assento. Literalmente eu levo o pé da letra, né? É possível viver voando. Misericórdia. De moto não mais não. De moto não pode mais. Sangue de Jesus. Mas então é isso. É possível viver voando, tudo minúsculo, sem assento. E também Lagoinha Teoflotone, gostaria de convidá-los a acessar lá também, nos seguir. Da mesma forma que fala e escreve sem acento. Tudo minúsculo. Lagoinha Teoflotone. Lagoinha Valadares também. E Lagoinha Governador Valadares, lógico. Lagoinha Governador Valadares. Mãe Valadares. de Lagoinha Teoflotone. Isso, tamo junto, é nosso. Então, gente, obrigado pelo tempo que vocês passaram aqui. Obrigado também ao pastor Alisson, à igreja, à família, que está nos proporcionando esse momento de mesa tão bacana, tão gostoso, né? Deixar nós ficar umas horas aqui. Nossa, mas aí emendar com o culto. Nós sabemos que tem culto daqui a pouco, aí tem que descansar um bocado, nós saímos de casa 4 horas da manhã e tal, aquele negócio todo. Então tem que dormir um pouco, mas obrigado pelo convite, por participar, por poder estar tendo esse tempo aqui. Espero que aos que vão assistir, né, vocês que vão assistir, sejam edificados com as palavras que foram liberadas aqui. E deixo também aqui o convite para você participar com a gente da conferência. Começou ontem, hoje, domingo, amanhã, 18 horas da manhã. 18 horas. Está convidado para participar com a gente. E as redes sociais, o Instagram é cleiton.paranhos. O Instagram, o canal da Daisy, né? É Daisy Paranhos. D-A-Y-S-E, né? D-A-Y-S-E. Ou pode digitar também no YouTube lá, @Daisy Paranhos também, que chega no canal dela. É isso aí, eu quero agradecer a todos, a vocês. Pastora Denise, só deu uma passadinha de leve, né? Tá no ministério. Ministério é pra sentar, ministério é pra sentar. É pra sentar uma cadeira, essa cadeira, que ela tá com fome. Para as mães que estiverem ouvindo, gente, esse é o maior ministério. Não, eu sempre falo, né? Não é igreja, qualquer coisa principal, depois que você tem filho, você tem. Eu sempre falo, tem 2 ovelhinhas lá em casa, que eu vou ter que prestar conta, né, do ensinamento para ela. Enfim, eu agradeço, né, vocês, agradeço a igreja por estar nos recebendo. Eu creio que o Senhor tem algo para liberar. Estamos com muita expectativa nele. E é igual o pastor falou, tentando não atrapalhar nada, sendo mais sensível à voz dele. Você que está nos ouvindo, vem fazer parte dessa conferência. E a minha oração nesse momento é que cada palavra que nós lançamos aqui gere em você um desejo de conhecer o Senhor, não como um ser sobrenatural, mas um amigo, né, que está com a gente o tempo todo, e que o Espírito Santo te toque onde você estiver agora,
E se você pode, vem estar com a gente para conhecer a pessoa dele, eu garanto. Tem uma canção que fala, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os olhos nele, nada mais. Ele é o suficiente. É isso, eu agradeço minhas redes sociais do meu marido, que gerencia, já falou. Já passou. Né, ele vai responder muita gente lá, em nome de Jesus. Está disponível lá, está à disposição. Brincadeira, gente. Normalmente eu também respondo. Tá? Manda pra ele lá no WhatsApp. Vai. É. Gente, eu quero agradecer demais, pastor Rodrigo, Cleiton, também a Deise, por esse tempo. Foi muito bom, muito bacana mesmo, né? Se realmente deixar a gente emendar aqui, porque tem muita história, né? Falar sobre a pessoa do Espírito Santo, falar sobre nós, ministério, tem muita coisa para contar. Então, eu creio que nós teremos outros podcasts com vocês aqui, né? Numa próxima oportunidade. Vai ser bênção também, vai edificar as nossas vidas. Você que está em casa, obrigado por acompanhar todo esse tempo nosso aqui de bate-papo. Como eu disse, é o primeiro de muitos ainda. Então, siga-nos nas nossas redes sociais, Lagoinha Sagrada Família. Também o nosso canal do YouTube, Lagoinha Sagrada Família. Lá tem todos os detalhes. Quero aqui reforçar o convite, né, que já foi feito para participar da nossa conferência. Eu creio que vai ser top demais, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida e grandes coisas estão por vir sobre você, sobre a sua casa, no santo nome de Jesus. Amém! Amém. Uou! Deus abençoe.